Olá, meus queridos, vamos agora para o assunto de calorimetria, ok? A famosa calorimetria, medida do calor, né? Medida, calor. Bom, eu quero começar fazendo o seguinte, observe, vamos pensar assim, veja a minha ideia. Suponha que eu tivesse uma barra de ferro, e essa barra de ferro eu vou expor ao sol, do início da manhã até o final da tarde. Então ela vai passar o dia todinho recebendo energia proveniente do sol. A pergunta que eu faço é se no final da tarde essa barra de ferro ela está derretida. Claro que não. Mas a barra de ferro recebeu calor, não recebeu? Recebeu calor. E esse calor, o que ele provocou? Ele provocou uma alteração na temperatura da barra. Então, esse calor que a barra recebeu, que não mudou de estado físico, esse calor foi incapaz de mudar de estado físico, alterou a temperatura, esse calor é chamado sensível. Então, a quantidade de calor sensível ela tem duas características interessantes. Primeiro, não provoca mudança de estado físico e provoca uma mudança na temperatura. Então, esse calor que a barra recebeu durante todo o dia chama-se sensível. Então, a quantidade de calor sensível não muda de estado físico. Não há mudança de estado físico. Segundo, o que foi que aconteceu com a temperatura da barra que eu dei como exemplo? Temperatura varia, ok? Há uma mudança de temperatura e não há mudança de estado físico ou mudança de fase, como eu estou colocando aqui no quadro. Portanto, isso corresponde à quantidade de calor sensível. Essa quantidade de calor sensível, se você quer saber quanto de energia a barrinha recebeu, quanto de energia foi absorvida de energia proveniente do Sol, você pode fazer isso aqui, que é igual a massa da barrinha vezes um Czinho. Você, quando fizer aí nos seus apontamentos, coloca um Czinho bem pequenininho para destacar, tá? É um calor específico, e vezes a variação de temperatura. Observe que é muito simples você calcular a quantidade de calor sensível. Pega a massa, multiplica pelo Czinho, que é o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura. Então, quer dizer que a quantidade de calor, vou colocar aqui um S para indicar que é sensível. É só fazer esse produto. Massa, calor específico, variação de temperatura. Mas, meus queridos, eu também posso fazer o seguinte. Eu gosto muito desse triângulozinho, dessa pirâmide. Quantidade de calor, massa, Czinho, variação de temperatura. Exemplo, se você quer ser rápido, é besteira minha, mas eu acho que ajuda, promove uma certa, torna a coisa mais célere, não é? Primeiramente, você quer saber o Czinho, como é que eu faço rápido? Quero saber o Czinho. Põe a mão aqui no Czinho. Você quer saber o Czinho? Czinho é igual Q, está em cima, dividido M vezes ΔT. Ok, rapidão. Você quer saber a variação de temperatura? Você quer saber isso aqui, ΔT é igual Q está em cima sobre massa vezes Czinho. Então, é uma maneira rápida para não ficar fazendo meio pelos extremos, está isolando, você pode fazer isso direto. Quer a massa? Quero. Massa é igual Q dividido C vezes ΔT. Você quer o Czinho? Quero. Q está em cima, dividido por M vezes ΔT. E assim por diante. Você quer o quê? Quero. M vezes C vezes ΔT. Não esqueça de anotar aí, colocar no seu caderninho, que quantidade de calor, coloquei o S para indicar que é sensível, M é a massa, Czinho é o calor específico, e ΔT é a variação de temperatura. Agora, você precisa estar antenado nas questões, tem umas questões maliciosas, você precisa estar muito atento ao texto.
Corpo ganha calor. Quando ele falar assim que o corpo ganha calor, significa dizer que o Q é positivo. Se o corpo perde calor, o Q é negativo. Muitas vezes os caras colocam lá no texto o valor 200 calorias. E aí quando você faz as contas, não bate a resposta. Mas aí o cara falou lá, perdeu o calor, perdeu 200 calorias. Então se perde, você não põe 200 calorias, você põe menos 200 na tua equação, ok? Isso aqui não precisa você decorar, não quero você decorando isso, é só porque isso vem na prova. Uma caloria, 4,186 joules, uma caloria, 4,186. Por que eu não quero que você decore? Porque às vezes eles arredondam para 4, para 4,2, 4,18. Então é só para você ter uma ideia que mais ou menos uma caloria é aproximadamente em torno de 4 joules. Só para você ter a noção. Mas isso vem em prova, ok? Agora o que é mais importante é isso aqui, ó. Essa atenção devida sobre o calor específico. O que é que você precisa saber? Que o Czinho, ó, Czinho é característica da substância. Substância. Característica da substância. Ou seja, cada material, cada substância tem o seu calor específico. Tá certo? Então, o seu valor é função, a natureza da substância, é característica do material. Segundo, Czinho depende do estado de agregação. Depende do estado de agregação. O que eu quero dizer? Exemplo, coloquei aqui, ó. Água. Vamos estudar a água. Fase líquida, fase sólida, fase gasosa. É tudo água, só que está em estado de agregação diferente. Se encontra em estado de agregação diferente. Então, água na fase líquida, o calor específico é 1 cal por grau Celsius. A mesma água na fase sólida é 0,5 cal por grau Celsius. No estado gasoso, água 0,48 cal por grau Celsius. O que é que você nota? No meu exemplo, você nota que a substância é a mesma, mas eu tenho calores específicos diferentes por conta do estado de agregação. Então, o estado de agregação influencia no valor do calor específico. Ressaltando aqui uma coisa, um detalhe. Esse calor específico da água que você está vendo, esse calor específico aqui, esse 1, ele foi calculado para uma variação de 14,5 a 15,5 graus Celsius. Então, esse calor específico que você está vendo aqui da água, 1, ele foi calculado para no intervalo de 14,5 a 15,5. E aí os alunos me perguntam, Coité, o calor específico de uma substância depende da temperatura? Depende. O calor específico, ele depende da temperatura. É função da temperatura, depende. Só que o efeito que ele tem, na prática, é muito pequeno. A variação, como ela influencia no calor específico, eles praticamente desprezam, tá certo? Mas se tiver uma questão perguntando se o calor específico é influenciado pela temperatura, pela variação de temperatura, sim, o calor específico ele é influenciado pela variação de temperatura. E por que a gente não leva em consideração? É porque é de pouca influência. É isso que acontece. Aí eles não colocam isso como um efeito significativo, mas depende da variação de temperatura. Czinho pequeno, Czinho menor, ou seja, menor, Czinho, quanto menor for o calor específico, aquecimento mais, aquecimento mais rápido. É o que acontece. Logo pela manhã, sol, começa a aquecer a água do mar e a areia simultaneamente.
Daqui a pouco, você não consegue colocar os pés na areia. Por que motivo? Se a quantidade de energia, se o sol é o mesmo, estão no mesmo ambiente, por que a areia fica tão quente e a água não? É por conta do calor específico. O calor específico da areia, ele é muito menor que o da água. A água, por ter um dos maiores calores específicos, tá? Um dos mais fortes é o da água, o calor específico, então ela tem dificuldade em aquecer, demora mais a aquecer. Então, quem tem menor calor específico, aquece mais rápido. É o que justifica a areia aquecer mais rapidamente que a água, ok? Aí eu vou colocar aqui que essa daqui caiu no Enem. É esse outro pontinho aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse um calor específico de 0,3. É só um exemplo, pessoal. Esse 0,3 cal por grau Celsius é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Como é que eu interpreto isso aí? Aí isso é importante você saber. Veja. Como é que eu interpreto isso aqui? Você interpreta assim, ó. 1 grama, tá vendo isso aqui? 1G. 1 grama para variar. No texto tem que ter essa palavrinha variar. Não é para atingir 1 grau Celsius. É para variar de 1 grau Celsius. Então, 1 grama dessa substância para variar 1 grau são necessários para variar 1 grau Celsius, são necessários 0,3 calorias. É assim que você interpreta o calor específico, ou seja, você analisa o calor específico por unidade de massa. Se aqui tiver 1 quilograma, você fala 1 quilograma, 1 hectograma. Então, aqui você interpreta assim, ó, 1 grama, ok, dessa substância, para atingir 1 grau. Não é para atingir 1, é para variar em 1. Pode ser aumentando ou pode ser diminuindo, para variar em 1. Para variar em 1 grau, são necessários 0,3 calorias, ok? Outra coisa que os alunos me perguntam é aqui no meu esboço. Pô, como é que eu vou saber as unidades que eu tenho? Se a massa em quilograma, se a quantidade de calorias em joule, como é que eu vou saber isso? Simples, não precisa você decorar. Você tem que olhar a unidade do calor específico. Quando você lê o texto, que ele der um calor específico para vocês, você vai checar lá. Repara, tem grama? Está sinalizando que a massa tem que ser grama. Tem grau Celsius? Temperatura tem que ser em graus Celsius. Calorias, a quantidade de calor é em calorias. Isso significa dizer que se eles pusessem assim, ó, observa. Se fosse assim, 200 joules, quilograma, Kelvin. Pronto, se fosse assim, o que quer dizer? Que a massa tem que ser em quilograma, que a energia, o que? Vai ser em joules, e que a variação de temperatura é em Kelvin. Tome cuidado. Ali a variação de temperatura. E lembre, a variação de temperatura na Celsius é a mesma variação de temperatura na Kelvin. Então, quando se trata de utilizar esta equação Q-macete, essa que você está vendo no quadro, isso que você está vendo aqui, 1 grau Celsius, isso é variação 1. Então, não precisa transformar variação Celsius em variação Kelvin. Por que não precisa? Porque são iguais. A gente já discutiu isso em aulas anteriores. Beleza, pessoal? Até mais!